queridos e queridas, bem-vindos de volta a este canal. E essa semana nós estamos com um convidado especial, o Alan. Olá. Por quê? Porque o tema do vídeo dessa semana é solteiros. E como eu não tive uma vida de solteira, segundo a palavra de Deus, né? Não fui uma cristã, nada exemplar. Então eu trouxe uma pessoa aqui que eu considero um cristão solteiro, que é exemplo para os cristãos solteiros, e aí ele vai falar um pouco como que é esse negócio dessa vida de solteiro sendo cristão. Então se você conhece alguém que é solteiro e não tem muito ensinamento sobre isso na internet, porque às vezes você pode achar que tem pouca coisa, você divide aí, compartilha esse vídeo, dá seu like, se inscreve no canal, que a gente ainda vai fazer mais um outro vídeo sobre namoro cristão num outro momento. E aí vocês podem fazer perguntas, mesmo que vocês façam perguntas pro Alan aqui, eu vou pedir para ele responder, e mesmo que não seja no dia que você assistiu o vídeo, não tem problema nenhum, tá bom? É para isso que nós estamos aqui, para tentar ajudar o povo de Deus, e os solteiros fazem parte desse povo de Deus, e é um povo que luta e que sofre, não é não, Alan? Bastante. Quantos anos você tem, Alan? 24. E sua namorada? 28. Muito bem, então eu vou passar aqui a palavra para ele vai ministrar e tá super preparado, que eu sei. Sim. E aí ele pode ficar à vontade de falar como ele quiser aí com vocês. É tão importante para os solteiros quanto para os... Eu tô com uma cadeira de rodinha aqui, tá meio... tô com medo dela. Quanto para os casados que têm filhos crescendo e vão se tornar ainda jovens solteiros, né? E é legal pra gente saber como ministrar isso com os nossos filhos também. Beleza? Vai lá, Alan. Fala galera, tudo bem com vocês? Para mim é uma honra poder compartilhar o meu testemunho de vida e espero que possa agregar alguma coisa na sua vida aí, tá bom? Um grande abraço. Vamos lá. Falando de solteiro, né? A primeira coisa que a gente pode identificar já de primeiro passo, acredito que Jesus, né? Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que desde a sua nascença até os 33 anos de idade, aproximando de 34 anos, ele foi um homem totalmente solteiro. Então eu acredito que o maior padrão de solteiro para a gente olhar que somos solteiros é Jesus. Ai, meu Deus. Vou cortar essas partes aqui. Vai, querido, fica calmo. Então, aproveitando o time aqui, a gente está usando a apostila da Igreja Espaço Cristão e eu vou ler aqui o que está escrito. O tempo passa e seus amigos se casam. Tem filhos, você permanece solteiro, mas o que há de errado em ser solteiro? Na teoria nada, mas na prática tudo. Infelizmente, depois de certa idade, estar solteiro tem conotação negativa para a sociedade. É como se surgisse uma luz vermelha, avisando que alguma coisa precisa ser feita com urgência, antes que seja tarde demais. Nesta fase é onde tomamos decisões na nossa vida. Por exemplo, com quem vamos nos casar, que profissão escolher. Nessa época em que há uma certa pressão sobre a vida do solteiro, onde o mundo, a carne e Satanás exercerão armadilhas para ferir, manchar e até destruir o jovem solteiro. Bom, li bastante aqui, né? Mas uma das coisas que eu achei interessante nessa parte na leitura é que onde o mundo, a carne e Satanás. Então a primeira coisa que nós devemos analisar numa vida de solteiro é que o mundo, Satanás e a nossa carne vai tentar nos parar de ter uma vida saudável como solteiro, né? E como continuar uma vida saudável como solteiro? Se o mundo tenta nos parar, a gente deve colocar nossa vida no reino, né? Se Satanás tenta nos parar, a gente deve colocar nossa vida em Deus. E se a sociedade tenta nos parar, eu acredito que também um padrão eficaz para um jovem ser solteiro é estar dentro de uma igreja. Tanto que aqui em Salmo 119:9 diz assim: como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos, né? E é bíblico, tanto que eu falei no último vídeo, se eu não me engano, ó quão bom e agradável que os irmãos estejam em comunhão. Eu citei esse salmo, sabe?
E porque eu acredito que a Bíblia está sendo bem clara dizendo que existem coisas que vão acontecer só quando os irmãos estiverem em comunhão. E para o solteiro, para o jovem, eu acho que isso é uma verdade muito grande, porque quando eu vejo pelo menos vocês reunidos, fazendo as coisas juntos, isso daí já impede muitas vezes de que Satanás trabalhe na mente do jovem de ficar tentando, né? Porque quando você tá com a sua namorada no meio dos jovens da igreja e passando um tempo legal, divertido e tal, você não pensa em ficar sozinho com ela e deixando que a tentação faça você pensar em coisas de pecar e tudo mais. Ou então, quando você está distraído com os jovens da igreja, você é solteiro sem namorar, você tá se divertindo com os seus amigos da igreja, fazendo coisas saudáveis, ninguém tá usando droga, ninguém tá bebendo, ninguém tá fazendo vandalismo por aí, você não vai ficar pensando, poxa vida, eu devia estar agora lá na praça usando droga. Não, você vai curtir aquele momento com seus amigos, né? Entrando nisso daí, Camila, a gente analisa que Deus, ele tem um zelo pelo jovem, né? Porque esse versículo é bem específico para o jovem. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. Então, Deus sabia o que nós iríamos passar. Eu acredito que Ele prepara esses momentos de comunhão, né? Para que a gente possa fortalecer a nossa mente e também o nosso coração. Verdade. Aí agora vamos aqui no estado do solteiro. A Bíblia nos ensina para alguns que solteiro é um dom de Deus, assim como o casamento também é. Ambas as decisões são boas e Deus pode ser glorificado em qualquer uma delas. Todas as suas situações exigem dependência de Deus para ser vividas. Muitas vezes os jovens deixam de viver o presente para angustiar-se com o futuro. Às vezes eu percebo que alguns jovens ficam pensando, será que eu vou casar? Será que eu vou ter alguém? Será que um dia alguém vai gostar de mim? Sim. Deus tem promessa para os solteiros, né? Ser solteiro deve ser considerado uma coisa boa e não ruim. Logo, o solteiro precisa aprender a confiar que o Senhor, no tempo certo, fará todas as coisas. Existem princípios que ajudarão a suportar essa etapa da vida e preparar um futuro feliz em Deus. E o apóstolo Paulo deixa o conselho. Lê aí, 1 Coríntios 7, do 6 ao 9. Diz assim, nada digo isso como uma ordem. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente eu gostaria que todos fossem como eu, porém cada um tem o dom que Deus lhe deu. Um tem este dom e outro aquele. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Mas se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Então Paulo deixou bem claro, né? E a apostila também deixa claro que a gente pode escolher uma ou outra coisa. Sim. Casar ou ficar solteiro, e Deus vai apoiar uma das duas coisas, qualquer escolha que a gente tiver, desde que essa escolha a gente continue firme com Deus, né? Então, a gente leu aqui em 1 Coríntios 7, 6 e 9, né? Que o desejo sexual vai bater, porém ele diz que é possível dominá-lo, né? E como dominar? Acredito que é uma característica importante que todo cristão deve ter, que é o Espírito Santo, né? Se você é cristão, você tem o Espírito Santo. Sim. Então, o desejo sexual vai bater, porém o Espírito Santo que está em nós pode nos fortalecer a fazer esse desejo sair. E uma das coisas importantes também que a gente pode analisar, uma pessoa que queima muito com o desejo sexual, um solteiro, né, no caso, né? Ele tem que analisar a vida dele e procurar não ficar sozinho. Então acredito que o esporte, né, uma leitura saudável de literaturas cristã, né, ou não cristã, e andar junto com outras pessoas, né? Isso agrega muito na vida de um solteiro. E outra, traz experiências para ele. Ele vai aprendendo a lidar com algumas situações, né, na sua vida que muitas vezes ele não sabe lidar. E aqui na apostila, né, diz assim, busque a Deus, Eclesiastes 12:1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem aos anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Então tá bem claro aqui, quando
Salomão escreveu Eclesiastes, ele já era um senhor. E Salomão, ele foi um jovem muito rico, muito abençoado. Depois ele foi um homem que teve 700 mulheres e mais 300 concubinas. Ele era um cara bem experiente, vamos dizer assim, em relacionamento, né? O cara sabe tudo de relacionamento. E o que ele diz em Eclesiastes? Ele fala em Eclesiastes todas as coisas que uma pessoa deve e não deve fazer, deve e não deve se preocupar na vida. Né? Então ele passou por muitas experiências e ele fala para o jovem se preocupar em buscar Deus jovem, para que quando ele ficar velho ele não fique arrependido de todas as besteiras que ele fez quando ele era jovem. Uma das coisas importantes aí, né, que a Camila falou, Salomão ele tinha atingido uma certa idade para poder escrever esse livro de Eclesiastes. Ele fala assim, busque, como que é, meu Deus do céu... Isso. Lembra-te do teu Criador na sua mocidade. Então eu não nasci em um lar cristão e quando eu me converti e entendi quem era Jesus, o meu foco sempre foi Ele. Amém. Então, um dos testemunhos que eu tenho na minha vida, e isso foi edificante para mim, quando eu comecei a minha caminhada com Jesus, basicamente o meu líder, né, que é o Luciano, ele estava numa faculdade, então eu não podia ver ele durante a semana inteira, a não ser os finais de semana. E aí eu vinha para a oração de terça a sexta-feira, sozinho, né? Eu vinha a pé e aquilo foi edificante para mim. E aí o que eu fazia? Eu usava esse versículo lembrando do meu Criador na minha mocidade, né? Eu aprendi a andar com Jesus, né? Através da oração, através da busca. Isso é o buscar a Deus, você dedicar a sua vida na sua mocidade para que Ele possa mostrar o propósito dele. Amém. Com quantos anos você se converteu? 18. Olha só que legal. Eu comecei a conhecer Jesus com 21 anos. Mas eu não fiz que nem o Alan, né? Que eu comecei a conhecer Jesus numa igreja onde não tinha a estrutura que a nossa igreja tem hoje. Então não atraía os jovens, sabe? Então eu não sabia nem como fazer para buscar Deus. Então eu ia 2 vezes por semana receber a oração de uma pastora que orava por cura. Então eu ia receber oração na hora do almoço do meu trabalho, do meu emprego, entendeu? Então eu não tive líder de jovem para rebanhar, para cuidar e tudo. E isso é muito importante, né? Você ter com quem contar, você ter para quem falar suas fraquezas. E hoje ele é um líder aqui no nosso meio. Então vamos continuar. Princípios para a vida de solteiro. Envolva-se na obra de Deus. É justamente isso que você falou e que eu falei, né? E para embasar, vamos ler 1 Coríntios 7, 32 e 33. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. Olha só, esse versículo, eu não sei, mas eu acredito. Então a gente tem aqui uma pessoa solteira e uma pessoa casada, tá? Os dois servos de Deus. Realmente, o ser casado toma bastante tempo. Eu acredito que se o meu marido fosse solteiro e eu também fosse solteira, a gente ia ter mais disponibilidade, embora eu penso que eu e ele, a gente é os casados que mais atua como parecido com solteiro na igreja, né? Que a gente se dispõe para tudo, mas a gente vê a dificuldade dos casais com a casa, com os filhos, com as coisas do casamento para trabalhar na obra. E eu vejo quanto que é legal. Por exemplo, eu convidei o Alan para vir fazer parte do meu vídeo ontem à noite e hoje, às 5 da tarde, a gente veio gravar. Será que se ele fosse casado com um filho, ele ia ter essa disponibilidade assim? Talvez não, talvez não. Não por, ele tá fazendo o corpo mole, não isso. Mas e se a esposa dele pediu pra ele ficar com as crianças porque ela tinha o ensaio do louvor, por exemplo? Já pensou? Amadurecer espiritualmente, apesar de ser para solteiros, todo solteiro que deseja crescer espiritualmente, ele sempre olha para um casado. Raramente ele vai olhar para uma pessoa solteira, né? Porque uma pessoa casada, ela já atingiu um nível além do que nós imaginamos, né? Então, quando a gente olha para uma pessoa casada, nós que somos solteiros, é porque nós desejamos chegar aonde ele chegou, né?
E o crescimento espiritual, né? A gente vai ver que isso vem com a nossa busca em Deus. Então, por exemplo, um testemunho que eu tenho, eu me lembro que eu estava na minha sala, né, lá na minha casa, e eu orei para Deus que eu queria servir na obra. Eu orei tipo numa quinta-feira, no sábado, eu cheguei na igreja, aí o irmão da igreja já chegou em mim e pediu assim: cara, você não poderia me ajudar a abrir essa janela, arrumar essas cadeiras? Então eu acredito que quando a gente tem uma oração com a motivação correta, Deus corresponde, né? Que é a oração que Ele quer que a gente faça. Verdade. Agora sobre amadurecer emocionalmente. Uma pessoa que cresce, amadurece espiritualmente, obviamente que ela já está amadurecida emocionalmente. Eu não acredito que uma pessoa amadureça espiritualmente sem estar bem emocionalmente. Eu acho que essas duas coisas andam juntas. E como fazer isso, né? Eu sei que é difícil para nós que somos jovens, né? Como a gente leu no início, né? Que a gente vê as pessoas se casando, construindo os seus sonhos e parece que nós estamos ficando para trás, mas não é isso, né? A gente tem que analisar tudo em Jesus. Quando eu coloco Jesus como o meu alvo, eu entendo que a minha vida emocional está diante dele e a minha vida espiritual também. Eu acho que Jesus é o nosso maior alvo, independente de qualquer situação. Se eu olhar para Ele, eu tenho certeza de que tudo vai dar certo. Amadureça profissionalmente. Lá em Salmo 128:2 diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Gostaria. O amadurecer profissionalmente, antes de eu me converter, eu não tinha uma meta de ser alguém em uma área profissional, né? Depois que eu me converti, graças a Deus a minha mente abriu. Então hoje eu tenho sim, né, metas profissionais. Então, por exemplo, eu sempre desejei fazer o que eu estou fazendo hoje, vídeos, né? Porque é uma coisa que eu gosto, né? E como fazer isso? Se eu estou bem espiritualmente, emocionalmente, por que não fazer, né? Lógico que tudo no tempo de Deus, ao qual ainda não é. Então, quem sabe um dia. E o amadurecer intelectualmente, o Alan, ele citou aqui, né, de você buscar, para você não ter a mente vazia, para Satanás não entrar na sua mente, na mente do solteiro, e querer que ele faça coisas à toa que só vão levar ele a pecar, para ele buscar uma literatura, busca ler um livro, estudar alguma coisa. E aqui em Daniel 1:17-20, tá escrito assim: ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Ou seja, os jovens que eram os cristãos da época, o rei fez pergunta para eles, e naquela época os reis eles consultavam muitos astrólogos, magos, queria coisa de adivinhos, eles queriam as coisas rápidas e fáceis, né? Só que o rei acabou achando os cristãos, o povo de Deus, mais inteligente do que os astrólogos. Então eu acredito, depois eu quero que você dê sua opinião, mas eu acredito que o jovem ele tem que se tornar atrativo. Ele tem que ter um diferencial, porque olha só, por que a menina mais, não sei se é só a minha ideia, mas por que a menina mais decente da igreja, mais legal, mais inteligente, mais estudada, com emprego mais, não é fixo que fala, como fala? Quando tá assim... Ai, meu Deus. Quando a pessoa tá com um emprego garantido que seja. A menina é exemplo da igreja. Por que ela quis namorar o Alan? Porque o Alan, ele tem todos esses pré-requisitos. Ele buscou a Deus, ele se envolveu na obra de Deus, ele amadureceu espiritualmente, ele tá buscando amadurecer emocionalmente cada dia mais. Ele tá amadurecendo profissionalmente, intelectualmente, então ele tá se tornando um jovem que atrai. E no final das contas, a gente até brincava com ele que tinha uma fila de menina que queria namorar com ele. Porque ele foi um dos jovens que mais se destacou
no sentido de buscar a melhoria em todas as áreas da vida dele. Agora, faça amizades verdadeiras. Eu vou ler o que está escrito aqui e depois eu falo. Este é o melhor tempo para investir em amizades para a vida toda. O solteiro está muito mais livre do que casado para sair, viajar e investir em amizades profundas. Provérbios 17:17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. É um princípio importante, porém, eu acredito que um cristão verdadeiro, né, ele não tem melhores amigos, né? Por quê? Vamos supor que a Camila seja a minha melhor amiga hoje, e aí amanhã ela vai embora. Ou seja, eu vou ter que agregar um outro melhor amigo na minha vida. Mais um princípio. Você quer falar mais alguma coisa? Pode falar. Eu acho que entra aí também, né, um princípio que se chama modelagem. Uma vez eu li um livro, acho que é Poder Sem Limites, não me lembro o nome do autor. Eu sei quem é, o Tony Robbins. Isso, um livro muito bom. Ele vai falar a respeito de modelagem. Eu acho que entra no sentido da verdadeira amizade. Quando eu olho para uma pessoa como um verdadeiro amigo e não um melhor amigo, eu vou fazer dessa pessoa uma modelagem para minha vida, para mim poder crescer. E melhor é fazer no tempo de solteiro, né? Para a gente poder crescer, né? Por exemplo, vamos supor que eu quero casar. Então eu vou pegar uma pessoa, fazer dele uma verdadeira amizade, seguir o casamento dele como exemplo, para que o meu seja um modelo também. Seria isso? Acho que é. Muito legal, muito legal. Depois eu tenho umas coisas para te falar a respeito disso. Ai, meu Deus. Ai, ai. Inclusive isso que ele tá falando, olha como ele é um jovem modelo, um jovem que conhecedor da palavra, um jovem que busca conhecimento além da palavra. Isso que ele tá falando, a minha professora do mestrado fala. Então, gente, não tem desculpa, né? Não tem idade. Amém. Então vamos lá, rejeite a preguiça. Vai. Esse aqui eu acho que é onde Top. pega todo jovem. Acho que, né, quem decide, né, ficar na preguiça é uma coisa que mata qualquer pessoa. Eu vou ler um versículo aqui e já eu entro com a conclusão. Diz assim: e aconteceu, não. Joel 2:28. Joel 2:28. E acontecerá que nos últimos dias o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos jovens terão visões. E tem a continuação desse versículo é que os vossos velhos terão sonhos. É muito legal. Verdade. Então eu acredito que nenhum jovem vai ter visão se ele for preguiçoso, né? Então para mim ter visão de alguma coisa, eu tenho que andar, né, conforme Deus pede para que eu ande, né? Ele fala assim, vai ter com a formiga, vou falar agora na nossa, ou solteiro preguiçoso, né? Eu acho que se a gente coloca dentro de nós que devemos, não sei achar a palavra agora, em vez de ser preguiçoso, ser, não é dinâmico, ter vontade, né? Ser entusiasmado, corajoso. Pode ser. Ao invés de nós sermos pessoas preguiçosas, devemos ser mais corajosos, né? Ter mais entusiasmo para fazer as coisas. Além disso, nós somos jovens, né? Eu acho que o jovem tem um poder dentro dele que uma pessoa que já é mais experimentada, ela não vai ter. Então, eu acho que o jovem atinge áreas que uma pessoa que já está numa idade maior não atinge. Que é a mesma coisa de um solteiro. O solteiro atinge lugares que um casado não pode atingir. Exatamente. Muito legal. Mas porque, por mais que eu tenha o mesmo pique que você, o mesmo gás que você, que eu tenho preparo físico, eu tenho uma realidade de vida diferente da sua, né? Sim. Se Deus te enviar pro Malawi para pregar a palavra de Deus é uma coisa. Você pode pegar a sua mochila e ir amanhã. Sim. Se ele falar para mim que eu vou ter que ir para lá, eu vou ter que pelo menos uma semana me preparar com todas as coisas e tudo mais. Outro princípio para a vida de solteiro: seja realista com a sua juventude. Olha que legal. Lamentações 3:17. Este bom é para o homem suportar o seu jugo na sua mocidade, né? Como a gente já leu, ser jovem, né? É que devemos buscar o nosso Criador. Olha só que interessante. Só consigo suportar o meu jugo se eu estou buscando ao Senhor. Isso que a gente tem que analisar em nossas vidas, né?
Por exemplo, se nós entrarmos com um jovem hoje, ele vai dizer assim, eu me acho imaturo. Só que em nenhum lugar na Bíblia a gente vai encontrar que imaturidade é pecado. Pecado é você permanecer na imaturidade, né? Então, eu estou usando o jugo como exemplo, a imaturidade. Eu acredito que a gente deve respeitar todos os processos, né? E Verdade. quando se trata de jovem não respeita nenhum processo fora de Deus. Agora, quando eu estou em Deus, eu vou respeitar qualquer processo. Muitos dizem que nós somos a geração miojo. E de fato, parece verdade. Parece mesmo, que quer tudo rápido em 3 minutos e já era, né? Evite as armadilhas da juventude. 2 Timóteo 2:22. Foge igualmente das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam ao Senhor. Bom, evitar esses tipos de armadilhas, né, na nossa mocidade, na nossa juventude, né? Sempre a gente vai voltar para Deus, não tem como eu evitar qualquer coisa ruim se eu não colocar o meu coração em Deus. Eu só vou conseguir analisar as coisas de forma adequada, da forma boa, se eu colocar o meu coração em Deus. Eu não consigo fazer isso se o meu coração não estiver nele. Sabe o que eu achei interessante aqui nesse versículo? Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Ou seja, não é para andar com quem não quer saber de Deus. Não tem como. Porque ele vai acabar te levando a fazer coisas, né, que você não tá querendo. Posso falar aqui? Claro. Aí se for ruim, você tira, Não. que eu acho que vai ser meio... Então, por exemplo, aqui, ó. Evite as armadilhas da juventude. Então, por exemplo, eu estou no ministério há aproximadamente 6 anos, né? E aí eu já recebi várias oportunidades de namoro, né? Para ficar, para beijar, tudo que um jovem gostaria de ter na juventude. Porém, eu decidi fugir, né? Porque eu sabia que isso não ia agradar a Deus e sabia que não era o momento correto. Esperei e hoje, graças a Deus, Deus pôde me dar uma pré-noiva para um casamento abençoado. E que pré-noiva, né? Também. Uma bênção. Acho que pra mim, a melhor jovem da igreja mais top é ela. Também acho. Lidere. Olha, eu ou você agora? Você? Eu não consigo identificar um jovem dentro da igreja, eu não acho isso correto em qualquer jovem que esteja dentro da igreja que não deseja liderar, né? Lógico que com a motivação correta, né? Amém. Então, por exemplo, se eu sou jovem, eu tenho que queimar no meu coração desejar ser um líder de uma célula e ser líder de jovens. Não consigo identificar de outra forma. Que legal, né? Então, tá vendo por que eu acho que você, um jovem decente, exemplo, deveria estar falando isso aqui? Porque é uma coisa que eu nunca fiz a mínima ideia que passasse no coração do jovem. Na minha cabeça, o jovem pensava assim, Deus me livre de liderar um povo, entendeu? É muita responsabilidade, é muito complicado, não quero pensar nisso. Mas aí a gente vê um jovem que arde no coração dele liderar um povo, ou seja, quer levar um povo a ser servo de Deus, verdadeiramente servo de Deus, é maravilhoso, mas eu não fazia ideia. Nessa parte do lidere aqui, um jovem que cresce espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, intelectualmente, óbvio que o liderar vem como a cereja do bolo, né? E a gente olha, por exemplo, para Davi, ele começa a liderar muito jovem, né? Eu sei que ele liderava ali um rebanho, ovelhas, mas vamos trazer como se fosse uma célula. E aí você vai ver que Davi, com um rebanho de ovelhas, ele cresceu espiritualmente, intelectualmente, profissionalmente. E olha só que interessante, Davi é o maior exemplo dentro da Bíblia também, né? Que a gente pode olhar e falar assim, um jovem consegue sim crescer em todas essas coisas e se tornar um líder. Então, deseje, jovem, solteiro, no seu coração, liderar uma célula. Amém. Muito legal. Ou liderar um povo, né? De repente o jovem que está assistindo aí não tem célula na igreja dele, mas ele mesmo assim, eu acredito que ele pode ser um líder de jovem, porque se ele for um jovem exemplo, automaticamente os jovens da igreja vão estar em volta dele, sim, né? Sim. É interessante também,
quando Deus me levantou como líder, eu estava no meu serviço, eu me lembro que veio uma vontade no meu coração de jejuar, mas sem nenhuma motivação, tipo assim, eu vou jejuar para mim estar preparado. Eu me lembro que era uma terça-feira, aí eu saí do serviço, fui em casa, tomei um banho e vim para a oração. Chegando perto da igreja, veio uma voz dentro de mim assim, é hoje. E aquilo foi marcante para mim. Aí eu cheguei aqui, tava aqui o pastor, toda a supervisão, a liderança. Eu fiquei até com vergonha, desci, nem entrei no local onde seria a oração, me escondi praticamente, fiquei com vergonha aquele dia. E aí, passou alguns minutos, o Luciano foi lá e me chamou, e naquele dia Deus me levantou como líder. Então, eu acho que Deus, ele sabe de tudo, né? Desde que nós andemos preparados. Amém. Agora nós vamos falar sobre o dom de ser solteiro. Nossa, será que isso é dom? Daniel e Paulo envelheceram estando solteiros. Jesus foi solteiro. Os irmãos Marta, Maria e Lázaro eram 3 solteiros felizes. Algumas pessoas nascem para ser solteiras, outras não. Paulo incentivava abertamente o permanecer solteiro como algo bom. Então lá em 1 Coríntios 7:8 ele diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom ficarem como eu. Mas reconhecia que nem todos haviam recebido esse dom de Deus. E 1 Coríntios 7:7 ele diz assim: porque queria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um de uma maneira, outro de outra. Por isso, a alegação de que casar é uma obrigação a qual estamos sujeitos é totalmente falsa. Sim, a Bíblia não obriga ninguém a casar, tá, gente? Eu não sei se todo mundo tem essa consciência. Ser solteiro não é uma maldição, como pensam alguns, mas por causa desse pensamento, muitos se casam precipitadamente para fugir da discriminação e da pressão social. O mundo persegue, discrimina e ridiculariza quem não é casado, especialmente as mulheres. Infelizmente, até dentro de algumas igrejas, os solteiros se sentem mal por serem alvos de piadas e comentários maldosos que põem em dúvida sua sexualidade ou sua competência para obter um pretendente. Mas é possível ser solteiro e ser plenamente feliz e realizado, tanto emocionalmente quanto espiritualmente. Como saber se tem o dom de ser solteiro? Acredite, você saberá. Mas há uma dica do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 7:9. Mas se não pode conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Aquele que é chamado de Deus para ser solteiro não terá nenhum conflito com isso e nem sofrer pela abstinência sexual. Então, se você tem um chamado para ser solteiro, você não vai ficar preocupado. Ai, com quantos anos eu vou casar? Ai, será que algum dia eu vou beijar na boca? Ai, será que algum dia eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou perder minha virgindade, né? Hoje, cada vez mais jovens decidem que ao invés de casar-se, permanecerão solteiros, morando sozinhos ou com seus pais. Infelizmente, a grande maioria apoia-se em motivos errados e precisam ser tratados quanto a isso. Vejamos algumas motivações erradas nas quais se baseiam. Muitos querem viver solteiros para continuar uma vida dissoluta. Que é isso? A vida do solteirão, nas baladas, pegando todo mundo e sem se comprometer com ninguém. Outros permanecem solteiros porque trazem feridas ou traumas que os impedem de relacionar-se e assumir o compromisso do casamento. Alguns têm um padrão demasiadamente alto na hora de escolher um cônjuge. Então, algumas pessoas, elas exigem tantos requisitos e pré-requisitos que elas nunca vão achar aquelas pessoas que elas colocaram na lista. Existem aqueles que se acomodam sob o conforto e proteção dos pais e resolvem não assumirem compromissos. Os filhinhos de papai, né, que tá com 40 anos e tá lá na barra da saia da mãe. Pois é. Outros seguem o padrão mundano que diz que ser feliz é só namorar, que enquanto você... Eu conheço gente que namora faz 30, 40 anos, porque não quer assumir o compromisso de casar. Porque também fala, tá bom assim, pra que eu vou mexer? Posso falar aqui, ó? Claro! Tem um tópico importante aqui, que uma das coisas que eu analisei na minha vida foi tratado e hoje, né, vou quase casar. Outros permanecem solteiros porque trazem feridas ou traumas os impedem de relacionar-se e assumir o compromisso do casamento. Então, por exemplo, esse aqui é um tópico que eu me identifiquei. Por quê? Quando eu não era cristão, eu via muitas brigas, né?
dentro da minha casa, né? Então, para mim, ser uma pessoa casada era ser isso, né? Então, eu tinha dentro do meu coração que nunca eu iria casar, né? Por quê? Olha a forma que eu cresci. Mas aí quando eu chego em Jesus, ele muda toda a história, todo o curso da minha vida. E hoje ele me coloca como uma namorada, como uma pré-noiva, para que eu possa me casar. Então, eu acredito que se um jovem solteiro tem algum tipo de ferida, né, que foi causada dentro da sua casa ou em alguma situação da sua vida, Jesus é capaz de curar e trazer uma família adequada para ele, né? Eu acredito dessa forma. Amém. Se você abriga uma motivação errada, trate isso, assim como o Alan acabou de falar. Mas se percebe que tem o dom de Paulo, não aceite ser discriminado por sua condição de solteiro. Jamais discrimine alguém por causa disso. Repreenda todo escarnecedor que em nosso meio usar desse argumento para diminuir alguém. Então, se você tem convicção no teu coração de que seu dom é ser solteiro, assume esse dom aí e vai. E fala, não, eu escolhi ser solteiro. E daí, o que tem? Você escolheu casar? Eu escolhi ser solteiro. Qual o problema nisso? Isso não é pecado, definitivamente. E aí eu gostaria que você desse a palavra final, encerrasse da sua maneira. Se tratando de solteiro, né? E aí a gente falou algumas coisas de casado. Eu disse no começo que o nosso foco tem que ser Jesus. Então a gente vai olhar para Jesus, como eu disse, desde a sua nascença até a sua morte, né? Ele permaneceu solteiro. Porém, Jesus, ele é perfeito, né? Em todas as coisas. A gente vê que ele permaneceu solteiro como homem aqui na terra, mas ele aguarda uma noiva e uma esposa. Então, eu acredito que o ser solteiro é um dom e o se casar também, porque Jesus tinha as duas coisas. Amém! Então, queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá seu like, comenta, compartilha, principalmente o povo jovem aí, me ajuda aqui no canal. Estamos chegando a quase 1000 inscritos e assim que eu chegar a 1000 inscritos, eu quero fazer alguma coisa, convidar o meu marido para fazer parte aqui do canal. E eu percebi, a próxima matéria que nós vamos estudar é namoro cristão. Possivelmente ou o Alan ou o Luciano, que é o líder dele, vão estar aqui comigo falando disso. Mas a outra matéria do Fundamentos Bíblicos é Fundamentos do Matrimônio. Se eu chegar a 1000 inscritos antes disso, eu vou convidar o meu marido para vir dar essa matéria aqui no meu canal, Fundamentos do Matrimônio. Então, principalmente vamos propagar a palavra de Deus de uma maneira diferentona, que é o grande propósito desse canal. Nada careta, nada quadrada, e todo mundo pode ser cristão, ter uma vida livre, liberta, e ninguém é obrigado a ser o que não é, principalmente. Hashtag eu me melhoro para melhorar todos à minha volta. Nós queremos que todos à nossa volta estejam curados, sarados em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Deus abençoe, fiquem com Deus. Alan, muito obrigada. Você é sempre bem-vindo aqui nesse canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau!